Deixa paradinho, tá? Paradinho, sem encostar, por favor. Pessoal, vamos sentar para a gente poder começar o nosso culto. Senhor Deus, te agradecemos por essa manhã e por cada pessoa que presente neste grupo de jovens. E nós entregamos este momento em tuas mãos. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, traga paz para as nossas dúvidas e nos dê força para confiar em ti em qualquer situação. Que a tua presença seja sentida neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos começar, então. A primeira vez. Sei que os teus olhos sempre
mesmo quando tudo falha, existe sempre razões para adorar a Deus. E que o louvor de Deus seja a nossa declaração: Senhor, mesmo sem compreender, eu continuo a escolher-te, tudo é sobre ti. E vamos orar. Caminho é você.
Bem, gente, agora a gente chegou na hora das ofertas. Se sinta à vontade de dar oferta, se também tiver, se sentir confortável, também não tem problema. Agora, a música que a gente vai cantar tem muito a ver com o versículo entender que mesmo que a figueira não floresça, Deus continua sendo Deus e Ele sempre vai ser, porque Tu és, Ele sempre é assim.
obrigado pela tua presença. A tua presença é suficiente para nós. Nós oramos e queremos orar, Senhor, ouvir a tua voz hoje. Fala conosco em nome de Jesus. Glória a Deus. Não sei se vocês estão a ouvir. Está baixinho. Eu não vou dizer nada de interessante. Vamos iniciar então com a leitura do texto que hoje nos vai guiar nesta viagem, em que vamos descobrir que, ainda que tudo caia à minha volta, ainda que tudo aquilo em que eu acredito, tudo aquilo para o qual eu luto, tudo aquilo para o qual eu trabalho, tudo aquilo para o qual eu acho me é feliz, caia à minha volta, ainda assim, eu me levo a Deus. Vamos abrir então a Bíblia em Abacuque, no capítulo 3. E vamos ler 3 versículos apenas. Do versículo 17 ao 19. Eu vou pedir a alguém que possa, por favor, ficar de pé e ler em voz alta. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra das azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no quintal, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei ao Senhor, e não me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como um cerco, e faz-me andar nos meus lugares altos. Pode orar, por favor. Senhor, obrigado. Obrigado por estarmos aqui todos juntos. Poder ler a tua palavra, a presença do Senhor nos vai ajudar a caminhar na tua palavra. Antes de começarmos, eu tenho uma confissão a fazer. Em tempos que já lá vão, já há alguns anos, eu tive um peito chamado Abacuque. Portanto, este texto, este livro é algo familiar, não só por aquilo que o texto nos ensina, mas também por algumas semelhanças que o profeta tinha com aquele animal que eu tive em casa. Começando primeiro porque estava sempre a perguntar quando aquela taça de ração estava vazia, batia contra a rede e perguntava quando, e depois também porque tinha a mania de se esconder quando havia problemas. E nós conseguimos ao longo do texto encontrar estas semelhanças também com o próprio profeta. Hoje vamos ver porque é que esta fé, que mesmo quando as coisas parecem que estão todas à nossa volta, se torna tão importante. Semana passada nós vimos que Deus diz-nos basta, e basta, sempre que há injustiça à nossa volta. Ainda assim, quando nós vemos o basta, quando ouvimos basta, a pergunta que nos vem a seguir é: então quando? Quando é que se resolve este basta? Quando é que aquilo que não correu bem, quando é que algo que me faz parar se resolve? Quando é que chega o meu tempo? E quando é que termina o silêncio? Vou-vos desafiar a fazermos
60 segundos de introspecção e pensarem sobre a última vez que pediram algo a Deus, algo que fazia sentido, algo que fazia diferença na tua vida, algo para o qual tu esperavas muito, pediste. E passou tempo, passaram dias, semanas, meses, anos até. Há perguntas que Deus não nos responde no momento. Há perguntas para as quais nós não sabemos qual é a solução. Mas ainda assim, Ele continua no comando. Ainda assim, Ele continua a comandar a nossa vida. Abacuque é um profeta que teve coragem de fazer todas estas perguntas, todos estes desafios em voz alta. E o livro termina ainda de uma forma mais tremenda, a desafiar-te a ti e a mim, a não nos conformarmos da mesma forma. Abacuque profetizou antes da invasão babilónica de Judá, cerca do século VII a.C. O seu livro é diferente da maioria dos livros dos outros profetas. Não é uma mensagem de Deus, não é uma entrega de uma revelação, é uma conversa, é um diálogo. Quase que uma oração contínua ao longo do tempo entre Abacuque e Deus. Se não vejamos no capítulo 1, no versículo 1 a 4, aquilo que nós lemos é de Abacuque a queixar-se da violência à sua volta, a queixar-se da injustiça, da opressão, e Deus parece não fazer nada. E o livro vai avançando e parece que nada acontece. Até quando, Senhor, eu chamarei e não escutarás. É esta a palavra que Abacuque deixa. No capítulo seguinte, ou aliás, nos versículos seguintes, Deus responde, se calhar não da forma como ele estava à espera. Deus responde levantando a Babilónia para julgar a injustiça e que desilusão que foi. Abacuque ficou assustado, porque parecia que a solução era maior que o problema. Tinha alguém de fora, alguém que não nos conhecia, alguém que não tinha propriamente uma fama tão simpática, que vinha ainda julgar e resolver os problemas do povo. Abacuque temeu que viesse mais violência, que viesse mais problemas, mais dúvidas para junto dele. No capítulo 2, Abacuque questiona novamente como podes usar um povo tão mau para julgar o teu próprio povo. Abacuque confronta Deus, pergunta-lhe diretamente. Mas Deus responde com um versículo que é provavelmente a mensagem central de todos estes capítulos, que é: justo viverá pela fé. Concentra-te naquilo que é a tua vida, concentra-te naquilo que é o teu trabalho, faz aquilo que te é devido, respeita a palavra, segue a palavra, e se assim o fizeres, viverás. E ainda promete mais à frente que a Babilónia será julgada no tempo devido. Oh, e quando é que chega esse tempo devido? Não é? Quantas vezes nós vemos as coisas a acontecer à nossa volta? Coisas que não gostamos, coisas que nos incomodam, coisas que afetam os próximos, aqueles que são próximos de nós. E achamos que já passou o tempo devido. Já aprendi. Senhor, já aprendi. Já chega. Basta. Vamos avançar. E o tempo continua a passar. E a resposta que nós ansiamos pode demorar a chegar. O capítulo 3 termina então com uma explicação completa. Não como uma explicação completa, mas como uma oração, um hino. E é aqui que chegamos então ao nosso texto de hoje. No capítulo 3, versículos 17 e 19. Abacuque recebeu a resposta que queria. Em algum momento nós encontramos a resposta que ele tanto pediu. Sim? Não? Nunca lhe foi dito exatamente quando ou como iria acontecer. Nós lemos todo o livro e não há uma explicação que cabalmente diga a Abacuque: vai ser assim, neste momento, desta forma. E Abacuque continua com o seu coração apertado ao longo de todo este tempo. Ainda assim, no capítulo 3, ele termina dizendo com fé que aguarda. É legítimo perguntar até quando.
É legítimo desafiar Deus. Algum de vocês já o fez? Em Abacuque, capítulo 1, dos versículos 2 a 4, dizem claramente que até quando, Senhor, clamarei, tu não escutarás? Até quando gritarei a ti violência e tu não salvarás? Abacuque não começou o seu livro com palavras de louvor, nem com palavras de agradecimento. O seu coração estava apertado, estava aflito, porque via à sua volta toda esta confusão a passar e não via solução que rapidamente conseguisse lá chegar. Ele vê injustiça e, pior do que a injustiça, sente que o seu Deus está em silêncio. Isto é importante porque a Bíblia, e nós vemos isto ao longo das Escrituras em vários momentos, a Bíblia dá-nos espaço para nós perguntarmos porquê. Dá-nos espaço para nós não concordarmos. Dá-nos espaço para nós desafiarmos. Ainda assim, quando nos dá esse espaço, dá-nos também uma responsabilidade. Dá-nos a responsabilidade de sabermos aguardar. Dá-nos a responsabilidade de questionar em amor. Jó, os salmistas e agora Abacuque, todos eles trazem perguntas duras diretamente a Deus. Nenhum deles se põe a subterfúgios, a esconder-se, fazem perguntas diretas a Deus. Não partilham apenas uns com os outros nas redes sociais da altura, mas fazem a pergunta diretamente. Sabes, a fé madura é aquela que não é ausente de perguntas, mas sim saber levar as perguntas até ao tempo devido. Se hoje tens uma pergunta que nunca fizeste a Deus em voz alta, não tenhas vergonha, faz, não é falta de fé. Mas não te coloques em cima da pergunta como um trampolim para que achares mais importante. Quantos de nós já sentimos que um bom cristão significa ficar calado? Ficar em silêncio no seu canto, louvando e agradecendo, e achar que tudo aquilo que nós passamos de bom e de mau é desmerecido e que não podemos duvidar de nada. Até quando o Senhor perguntou a Abacuque? No exército americano existia até alguns anos atrás uma política que tinha a ver com as orientações da própria estrutura do exército, que se chamava Don't Ask, Don't Tell. Significa não perguntes e não digas. Muitas das vezes nós aplicamos esta expressão à nossa vida com Deus. Ele lá sabe. Ele lá sabe porque é que eu estou a passar por isto. Ele lá sabe porque é que esta situação se tornou na minha vida. Eu não vou duvidar, vou ficar em silêncio e não vou questionar. É exatamente o contrário daquilo que ele fez. Mas quando nós questionamos, temos de estar preparados. Temos de estar preparados para o facto de nem sempre a explicação que nós recebemos ser aquela que pretendemos. O pior, a explicação que nós queremos não chega. Ou pelo menos não chega no tempo que nós achamos que deveria chegar. Em Abacuque, no capítulo 1, versículo 5 ou 11, depois mais à frente, no capítulo 2, versículos 2 a 4, Deus responde a Abacuque. Mas mais uma vez, não era a resposta que ele pretendia. Não era aquilo que ele estava à espera de ouvir, não era daquela forma que ele gostava de ter, que tivesse acontecido. Em vez de resolver a injustiça diretamente, Deus arranjou outra forma de lá chegar. Deus anuncia que vai utilizar aquele povo babilônico para chegar, julgar e resolver aquilo que se estava a passar. Abacuque ficou ainda mais confuso. Como é que isto pode ser uma solução? Quantas das vezes da nossa vida em que nós temos algum problema, alguma desilusão, e aquela situação ou aquela solução que se nos aparece à frente não nos satisfaz por completo? Deus não se justifica logo um cronograma a dizer no dia 1 vai acontecer isto, no dia 2 vai acontecer aquilo. Deus espera pela fé de Abacuque.
dá-lhe uma palavra para que ele possa utilizar e exercer a sua fé. E diz-lhe: o justo vencerá pela sua fé. Provavelmente um dos versículos mais citados do Antigo Testamento. E se calhar um dos mais esquecidos. Este versículo mais tarde é depois retomado por Paulo em Romanos, em Gálatas, e é basicamente o fundamento de todo o Evangelho. Ainda assim, tantas vezes nós nos esquecemos do mundo. E depois há um momento em que Deus responde sem explicar tudo. E que nós ficamos a patinar, sem entender exatamente onde é que Deus quer chegar. Sabem, há uma diferença, e ao longo dos anos tenho sentido que cada vez que eu pergunto porquê, e a explicação não é exatamente aquilo que eu estava à espera. Eu entendo que o problema está do meu lado. Há uma diferença entre pedir a Deus uma explicação ou pedir a Deus a capacidade para viver mesmo sem ela. Muitas das vezes nós exigimos saber do momento, quero saber, quero entender, quero poder programar a minha vida com conhecimento. E se nós não tivermos ter o conhecimento? Somos capazes de viver ainda assim o problema? Somos capazes de ultrapassar sem conseguir perceber qual é o caminho para lá chegar? Viverás com a fé não significa entender tudo, não significa que vamos ter o roadmap, o caminho para chegar a todo o ponto. Significa que temos de confiar mesmo sem entender tudo. E é isso que é fé. Mas mesmo quando tudo falha à nossa volta, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando julgamos que estamos perto de entender, ainda assim, em fé, tudo pode ficar. Abacuque 3, 17 a 19 diz-nos claramente que o pior cenário de todos os tempos estava a apelar a vida dele. Nada à volta dele tinha vida. Os campos estavam secos, os corrais estavam vazios, não havia nada que ele pudesse agarrar, não havia alimento, ou seja, a fome, a ruína, toda a economia local estava completamente em declínio. A ausência de qualquer que fosse a benesse ou a bênção de Deus estava escondida dentro daquilo que é bom confiar sobre ela. E ainda assim, no meio de toda aquela tragédia, sem entender qual é que era o princípio ou o fim, sem entender como conseguiria ultrapassar. Abacuque diz-nos esta frase, que é provavelmente uma das frases mais bonitas que eu já li na Bíblia. Ainda assim, eu me alegrarei do Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Quantas vezes parece que está tudo a cair à nossa volta? Perdemos o emprego, perdemos a saúde, perdemos alguém que nos é muito próximo, temos dificuldades económicas, temos um país que pode não estar a desenvolver-se tão bem, temos discussões em casa, discussões no trabalho, problemas que nos afetam diariamente. Parece que a nossa vida está a escorrer como a areia entre as mãos. Ainda assim eu me alegrarei do Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. É a palavra que nos deixa. A diferença entre alegrar-nos nas dádivas ou alegrar-nos nos Deus que nos dá. Estamos presos àquilo que recebemos ou somos gratos por estar do lado de que recebe e por quem nos dá. Há uma fé que só se sustenta quando a figueira floresce. Somos sorridentes, somos expansivos, somos boas pessoas, porque a vida nos corre bem. Quando o emprego está seguro, enquanto a saúde está ótima, a família está em paz, tudo corre bem. O nosso sorriso estampa-se na nossa cara. Mas há um momento, e todos nós passamos por isso, há um momento em que há alguma destas coisas que não corre bem.
E a fé mais profunda é aquela que consegue, mesmo nestes momentos, manter o mesmo sorriso, manter a mesma vontade de louvar. A alegria não depende do Deus que dá, mas de quem é Deus. O Deus da minha salvação não muda. No dia em que chega aquela carta que nos desanima, no dia em que nós sabemos aquele diagnóstico que nos destrói, Deus não mudou. Deus não é diferente. Ainda há bocadinho cantávamos mesmo quando as coisas não nos correm bem, neste mundo. Mas tem que estar lá para nos suportar. A fé madura não depende apenas do Deus que dá, mas descansa em Deus. Deus que é, mesmo quando a figueira não floresce. Se a tua figueira hoje não está a florescer, se a tua vida não está no ponto em que tu desejavas, o meu desafio hoje é para que dobres os joelhos e ores a Deus. Entregues o teu tempo, o teu coração. Ao longo desta semana tive momentos de desafio e quando ontem me sentei ao computador para rever aquilo que já tinha programado para vos falar hoje, comecei a ler aquilo que já tinha escrito. É curioso como as coisas se encadeiam no sentido de nós entendermos de uma forma perfeita o que Deus quer para nós. Mesmo quando Ele não nos transmite diretamente, mesmo quando Ele não nos diz textualmente aquilo que quer para nós. Deus dá força mesmo para andar, mesmo quando tu já não a tens dentro de ti. O versículo final do texto que nós lemos é no 3, versículo 19, diz-nos que o Senhor Deus é a minha força. Ele faz os meus pés como os das gazelas e me faz andar sobre as minhas alturas. Eu não fica paralisado, mas a força também já escapa. E ainda assim, a força deste Deus a quem ele confia agarra nele para ele andar. Isto não é só um relato da vida de alguém, é um relato de uma fé funcional, de uma fé que acredita até ao fim. Não nega a dificuldade. No momento de colocar em causa, não se esconde. Não finge que está tudo bem, mas não se deixa mobilizar por ela. A confiança que ele coloca em Deus, a confiança que ele coloca no processo que Deus tem para cada um de nós, não se abala. E ele continua a servir, ele continua a bem dizer o seu Deus para toda a sua vida. Se olharmos para o texto, Jesus no Getsemane também fez este clamar. Ele disse também: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. As palavras não são as mesmas, o contexto não é o mesmo, mas o fundamento é exatamente a mesma coisa. Porquê eu? Porquê neste momento? Se for possível, resolve. Abacuque fez exatamente a mesma coisa. Disse: porquê que isto está a passar à minha volta? Porquê que tu não resolves já? O cálice não foi afastado naquele momento. E Jesus não recebeu a resposta textual, cabal, naquele momento enquanto estava na cruz. Mas recebeu as forças que necessitava para até lá poder chegar. E é exatamente isto que nos deve tornar mais obedientes, mais dependentes do nosso Deus. Entendermos que não vamos conseguir ter a resposta para tudo. Não vamos conseguir ter o desenho traçado da nossa vida, a nossa cronologia desde o dia que nascemos até que morremos. E confesso-vos que eu gostaria de ver isso para a minha vida, saber o que é que vai acontecer amanhã, saber o que é que vai acontecer daqui a 15 dias, ou o que é que vai acontecer daqui a um ano. Mas temos a certeza que Ele não falhará. Ele não nos promete uma vida sem figueiras vazias. Deus não promete que a nossa vida vai ser tranquila, que a nossa vida vai ser relaxada e que tudo vai correr bem. Promete-se que quando estivermos num momento de crise, Ele vai lá estar e transformará os nossos pés como os das gazelas para caminhar.
Até quando? Perguntava eu. Até quando? Eu desafio-vos a fazer a mesma pergunta. Até quando, Deus? Até quando é que o meu assunto vai ter de esperar? Mas ao mesmo tempo que vos desafio a dizer até quando. Desafio-vos também a aguentarem o tempo que for necessário para ter a resposta. Ou ainda melhor, desafio-vos a conseguirem aguardar, mesmo sem ter a resposta. Vamos orar. Senhor, trago a Ti a minha pergunta sem problema. Mesmo que a figueira não floresça, Senhor, escolha lugar em Ti. Dá-me os pés e das gazelas para caminhar esta cidade, Senhor. Guia-me mesmo sem eu conseguir perceber para onde, Senhor. Usa a minha vida, usa a vida dos nossos irmãos, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, possa crescer nesta cidade e para que a nossa vida, Senhor, possa ser um exemplo, mesmo no meio das tribulações, Senhor, mesmo no meio da confusão, mesmo no meio das situações que nós não entendemos. Usa-nos mesmo sem nós entendermos como. Estamos disponíveis para Ti. É isto, Senhor, que nós te declaramos. Em nome de Jesus.
considerar, para escrever, pensar todo. Ok, vamos orar. Mas primeiro a chorar e agradecer os jovens por culto lindíssimo, certo? Os novos, acho que merecemos novos cânticos que apontam a glória de Cristo. Agradecer o Fernando pela mensagem que escreveu aqui. Agradecemos a Deus, desde quando Ele não nos dá as corações. É o mais difícil. Acho que é a grande mensagem que leva hoje da mensagem. É agradecer a Deus, mesmo quando ainda não temos as explicações. Porque acho que seria difícil também para mim, Fernando, saber o que irá acontecer. Eu lembro quando eu era criança, eu perguntava: qual é o superpoder que tu gostava? Eu gostava de saber tudo. Será? Será que seria bom saber o que vai acontecer daqui a um mês? Se já somos ansiosos, da gente sabendo o que vai acontecer. Então, nosso Deus, Ele sabe de nós, sabe o que está no nosso coração, Ele cuida de nós. E acho que esta foi a grande resposta de Abacuque, uma resposta sábia. Ainda que tudo venha a desanimar, a minha fé não está na circunstância, a minha fé não está no não saber, a minha fé está em quem sabe todas as coisas, é o Senhor nosso Deus. Então, o papelinho que você escreveu, as perguntas, não é? Aquelas que entraram no teu coração, o que é que tu precisas entregar a Deus? O que é que tu precisas entregar a Deus? Eu quero entregar a minha vida, quero entregar as minhas incertezas, as minhas dúvidas, quero entregar muitas vezes aquilo que me impede de mexer e de continuar a caminhar. Querer, planear todas as coisas. Há coisas que não precisam de planos. O plano é confiar no Senhor. Confia nele de todo o teu coração. Bendito Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, diante da tua palavra, na tua casa, diante de ti, diante de Jesus, do teu Espírito. Obrigado, Deus, porque tu falas ao nosso coração. Tu falaste ao nosso coração mais uma vez nesta manhã, por meio dos cânticos, por meio das orações, da leitura, do estudo da tua palavra. De facto, diante de nós temos o Senhor, temos a tua sabedoria, temos a tua presença. Isso para nós é o que mais importa. Viver pela fé é isto, é depositar na nossa vida, depositar nos nossos planos, projetos, olhar para o destino que temos diante de nós, oculto, escurecido, mas sabendo que quando lá chegarmos, e quando lá chegarmos, não chegaremos sozinhos, estaremos contigo, teremos a tua presença, mesmo quando tudo ao redor vier um dia a faltar. Essa foi a experiência de Abacuque, teu servo, teu profeta, que anunciou às nações que ainda que tudo venha a faltar, todavia ele se alegrava em ti, o Deus da tua, o Deus da sua salvação. Que nós possamos sair daqui nesta manhã, Deus, com esta certeza de que se tudo um dia já faltou, se tudo um dia tem faltado, se ainda vier a faltar, nós possamos nos apegar a ti, porque a ti é o que nós temos de recorrer. Como cantamos, a tempestade és tu, o vento forte és tu. Aonde nos encontramos um dia, a tua presença possa ser sentida em cada coração. Então, leva-nos em paz, leva-nos com essa certeza, leva-nos com esta condição de justos, justificados em ti e por ti, e possamos viver esta fé viva e ativa, que estrutura, que planeia, coloca metas e objetivos, mas que descansa naquele que conhece e que sabe todas as coisas. Quando pedimos explicações, porque podemos e devemos até fazer, como foi dito, não é falta de fé, mas é confiança no Senhor. E quando pedimos essas explicações, entramos em ambientes de dúvidas, que a tua graça, que a tua misericórdia encha o nosso coração, envolva a nossa mente como envolveste Abacuque e tantos outros, que possamos continuar a caminhar
2000.